Muito boa noite, seja muito bem-vindo à Minha Vida Dava um Filme, onde trazemos convidados e com eles conversamos, obviamente, sobre as vidas deles, porque todo o português e todo o humano tem uma vida que dava um filme. Uns com mais tragédia, outros com menos, mas objetivamente queremos que a comunidade conheça os portugueses que a compõem. E há gente que tem histórias fantásticas de vida. O Luís Firmino está aqui comigo, é um homem de Lisboa, nasceu na paternidade de Alfredo da Costa, acabamos de falar sobre isso, onde eu também nasci, embora eu seja mais velho do que ele. Ele nasceu 2 anos depois, 2 anos antes de mim, aliás, exatamente, assim é que é. Portanto, somos quase da mesma casta, não é? Exatamente. Luís, tu és um homem de Lisboa. Como é que surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos depois de teres nascido numa cidade tão conhecida e tão populosa e tão bonita como Lisboa? Ora bem, a ideia de ir para os Estados Unidos surgiu depois de um concerto que nós demos no Dramático de Cascais, com os Nazareth. E depois desse concerto foi-nos oferecida uma digressão pelos Estados Unidos e como eu tinha aqui, portanto, contactos, viemos para aqui, veio para aqui a banda toda e depois a banda acabou por se desfazer aqui e eu fui, portanto, eu e o pianista já está em Portugal e eu fui o último que fiquei dessa banda. Vocês fizeram parte do Trio de Ouro, sim, que foi exatamente, sem dúvida a melhor banda que apareceu nos anos 80, creio eu, aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Vocês tocaram na Pipa do Fininho durante muito tempo. Sim. Esses 3 músicos prefizeram de facto uma banda fantástica. Sim. Já foram os 2 para Portugal, não é? Ok, um é o Manuel Barreto, que está em Portugal. E outro era o outro era o Necas. O Necas. O Necas, que já faleceu o ano passado, infelizmente, já não está connosco. Eu parecia-me, lembro-me, veio-me à memória e o nome do depois, Tábuas. quem veio a substituir o Necas foi o Tábuas. Pronto. Exatamente. E vocês estiveram ainda aqui muito tempo sim, a tocar. Sim, tivemos bastante tempo na Pipa do Fininho. Há uns 3 ou 4, 5 anos, por aí. Sim. E como é que foi a tua infância em Portugal? Ora bem, a minha infância em Portugal, portanto, o meu pai tinha uma loja de vidros no Alto Pina, na Rua Barão de Sabrosa, que era a vidreira do Alto Pina, e eu, portanto, cresci nessa zona, embora tivesse nascido em São Sebastião da Pedreira, cresci no Alto Pina, e fui a minha primeira escola primária foi a Escola Atorval, depois fui para a Escola Nuno Gonçalves, Escola Elementar, e depois fui para a Patrício Prazeres, onde tirei o meu curso comercial. E depois, entretanto, decidi ser músico. Frequentei o Conservatório de Lisboa, de música, e depois apareceu-me a oportunidade de ser músico. Eu tinha nessa altura os meus 17 anos, e fiz parte de várias orquestras lá, e depois, finalmente, formámos uma orquestra de rock progressivo, que era o Ana Garranga, e gravámos discos, que ainda hoje estão a ser vendidos na internet e eu não sei onde é que estão os royalties. Claro. Está pronto. O que é que o teu pai disse na altura em que tu disseste: "Ó pai, eu quero ser músico"? O meu pai disse: "Está calado, vai trabalhar, pá, tu estás maluco". Não. Música não dá nada, não é? Aliás, eu lhe pedi para ver se ele me dava dinheiro para comprar a minha primeira guitarra. E ele disse: "Não há dinheiro para ninguém. Aqui não há dinheiro para guitarras". E eu, ok, então falei com um amigo do meu pai, que era estivador, e ele levou-me com ele. Eu fui trabalhar para a estiva, ok, e comprei a minha primeira guitarra numa loja de penhoras, estava empenhada, custou-me 150 escudos, que é a minha Fender Stratocaster, portanto, foi feita por Leo Fender, é uma 1952, é mais velha que eu. Está avaliada em bastante dinheiro hoje em dia. Para além dessa, tenho mais 8 guitarras e pronto. Mas tu tocas outros instrumentos? Sim, toco um bocadinho piano e toco bateria também, toco um bocadinho de cada coisa. E depois aqui nos Estados Unidos acabou o Trio de Ouro e tu fundaste um duo. Exatamente. Tu e a Cíntia têm trabalhado. Não, o primeiro duo que foi fundado fui eu e o David Bannis, o David, que era o duo Atomic. Aliás, eu fui fazer parte de uma banda que era o Atomic. Essa banda era de uma pessoa que era o dono do Leslie Furniture, que era o Manny. Que era a Ramira, era o Manny, era aquele rapaz que toca piano muito bem, que acompanha, que tem um estúdio de gravação, não me recordo o nome dele. Então eu fui fazer parte dessa orquestra. Okay? Entretanto,
veio a época da nova tecnologia, quando saíram para a quantidade de programações, e então a gente fomos, a pouco e pouco, os músicos foram desaparecendo, foi-se programando música. E tu conseguiste adaptar-te a essa mudança? Custou-te, quando na altura tocávamos em Portugal, e toda a gente tocava, com o seu instrumento, praticamente sem ser elétricos, muitas vezes, como os Beatles nasceram, não é? Exatamente. O som era natural, os instrumentos naturais. Tu conseguiste adaptar-te a estas novas tecnologias? Conseguimos. A gente temos de nos adaptar, temos de nos adaptar sempre. Embora não há nada que chegue a uma banda ao vivo, com 5 ou 6 ou 7 músicas. Sim, sem dúvida. Okay. Essa caixinha com os ritmos e não sei o que aí dentro, e não sei o que, isso é tudo uma... Bom, sabes como é que é, não é? Não é a mesma coisa de que uma banda ao vivo com músicos e a tocar, aí não. E hoje em dia, muitos dos músicos nem sequer tocam, não é? Não, infelizmente... Já têm os seus MIDI files, exatamente, etc. Exatamente. Muitos dos músicos nem sequer tocam. Isso nem é sequer cantam. Quer dizer. Isso é verdade. Porque a voz também pode ser metida dentro do MIDI file. Exatamente. Hoje em dia faz tudo, não é? Tudo aquilo que seja necessário. E as pessoas na sala levantam-se, batem palmas e tal. O gajo tem uma voz especial. Muitas vezes nem é. É verdade, assim, é verdade. As tecnologias são assim. Mas isso também acontece com os grandes nomes da música americana. Sim, que também utilizam técnicas modernas de alta tecnologia também para fazerem a mesma coisa. Portanto, isto não somos só nós. É importante que se diga. Mas tu associaste a música também a uma profissão que tinha a ver com seguros também, não é? Sim. Tem sido praticamente o teu modo de vida desde há muitos anos. Exatamente. O meu modo de vida principal são investimentos seguros, e portanto isso é a minha base principal, onde eu tenho a minha clientela toda, os meus clientes todos me têm ajudado a minha vida toda e porque eu tenho muito respeito. E depois tenho a música ao fim de semana. A música passou a ser o teu hobby? Sim, a música deixou de ser a minha base profissional para passar a ser o meu hobby. O que é normal. Entretanto, casaste, não foi? Casei e depois divorciei-me outra vez. E depois? Casei-me. E depois? Divorciei-me outra vez. Ótimo. E aquela criança magistral que joga muito bem à bola? Esse é o terceiro casamento. Exatamente. E agora conta-me, como é que ele se chama? Jonathan. Pois, o Jonathan foi para Portugal. Sim. Esteve a jogar no Vitória de Setúbal, eu sei. Sim. Agora passou para outro clube, porque é assim que acontece. Lá passa-se para outro e tu vas para outro, até que se chegar... Pronto. Muitas vezes a sorte bafeja a alguns dos jogadores, mesmo até dos campeonatos mais menos visíveis, e eles tornam-se grandes nomes do futebol. Isso é muito importante. E tu estás muito orgulhoso do teu filho, porque eu sei, foste a Portugal com ele, viste alguns jogos, sabes que ele tem talento. Sim, ele tem muito talento, felizmente tem talento e ainda bem que tem. Tomara eu ter jogado como ele joga, que não, eu sou um zero à esquerda, não tenho nada a ver com ele. E em realidade, depois eu aprecio muito o talento que ele tem. E se ele se enfocar, é muito possível que chegue ao próximo patamar. Deixa-me dizer-te uma coisa, na altura em que tu quiseste comprar a tua primeira guitarra, o teu pai chamou-te maluco. Agora, quando o teu filho disse, pai, eu quero ser jogador de futebol, não lhe disseste a mesma coisa já? Não. Pois. Não. Apoiaste o teu filho e disseste-lhe, é isso que queres, é isso que vais ter. Absolutamente. Os tempos mudam, as vontades mudam. Exatamente, os tempos mudam, as vontades mudam e, portanto, há certas coisas que também têm a ver com a geração. A geração do meu pai que é uma geração diferente, é uma geração muito militarista, vamos pôr assim. Pronto. E pronto, eu, tudo bem, adaptei-me, mas não consigo impor o mesmo tipo de educação. Nunca consegui fazer isso aos meus filhos. Eu também não. Eles têm a liberdade. É completamente diferente. Dou-lhes o bom caminho e o mau caminho. Sim. Agora tu segues o que quiseres. Tu segues o que quiseres, exatamente. Mas há uma coisa que nos traz saudades, e tu és da mesma geração, tens saudades da cidade onde nasceste, obviamente. Muito vais e dizes, este sol é diferente, este céu é diferente, este cheiro é diferente. Exatamente. Lisboa continua a ser Lisboa. Sem dúvida. Conforme Braga continua a ser Braga para quem é de lá, exatamente. E o Porto para quem é de lá. E Coimbra. Exatamente. Portanto, tu tens um carinho muito especial pela tua cidade, a cidade onde nasceste. Nunca te passou pela cabeça regressar?
Não. Não. Talvez, uma vez que agora neste momento estou reformado, mas continuo a trabalhar. Claro. Então a minha ideia é passar um tempo lá, 2, 3 meses, ou 1 mês ou 2, e vir para aqui, porque eu tenho que assistir aqui aos meus clientes, tenho Claro. a música aqui, não é? Mas pronto, tenho coisas lá, estive lá recentemente, cheguei a semana passada, e como tu dizes, pá, um sol espetacular, pá, uma temperatura de 25, pá. E depois um gostinho daquela comida tradicional. Exatamente. Embora estava tudo fechado, a única coisa que abriu a semana passada foram as esplanadas. Pois. E mesmo assim ainda consegui ir lá comer numa esplanadazinha. Fomos a Portimão e sensacional, a comida estava... Então pronto, mas isso é verdade. Isso é verdade. Quer dizer, agora, por um lado temos saudades. Sim. Por outro lado, muitas vezes pensamos que, não, espera aí que eu tenho raízes aqui. Exatamente. E ou dividimos a nossa vida por um lado e outro, ou então vamos de férias, que é o que toda a gente faz. Exatamente. Porque o problema é este, pá. Eu estou aqui neste país há mais tempo do que, portanto, estive em Portugal. Eu vivi em Portugal 26 anos. Pois. Vim para aqui com 26, tenho 68. Pois. Ok? Estive, pá, bem, uns quase 20 anos sem ir a Portugal. Não é porque não quisesse, mas... Notaste tu uma alteração grande nas comunidades portuguesas desde que chegaste até hoje? Notaste alguma alteração positiva ou negativa das comunidades por onde tens andado? Sim, sim. Para melhor ou para pior? Sim. Eu penso que para melhor. Para melhor. Sim, para melhor. Portanto, antigamente a situação era um bocadinho diferente, porque era a primeira geração, Exatamente. e enquanto que a segunda geração era a geração do teu filho Absolutamente. e do meu, e depois agora uma terceira geração praticamente já não fala a língua, que é uma coisa que me provoca um grande desgosto. Exatamente. É que a terceira geração divorciou-se da geração do avô. Exatamente. E isso é algo que não deveria ter acontecido. Isso é verdade. Mas Isso é verdade. hoje em dia temos médicos, biólogos, engenheiros, músicos, temos atores, temos gente fantástica aqui. Eu acho que houve também uma evolução nessa área, em que as pessoas também se adaptaram, como tu, às tecnologias, de outra maneira, através do computador, do Facebook, disto e daquilo. Absolutamente. Portanto, hoje rara é a pessoa que não sabe trabalhar no Facebook Claro. ou com um computador na internet. Hoje é assim. E como é que tu vês o futuro das comunidades na América? Não há imigração. O que é que nos pode acontecer? Os clubes têm dificuldades porque têm que pagar a luz, a água, a eletricidade, os impostos. Como é que é? Epá, eu honestamente não sei, eu não posso prever o futuro, mas... Eu tenho um mau pressentimento. Eu não quero chegar aí, Sim. mas estou no mesmo caminho que tu. Eu tenho esse mesmo mau pressentimento em relação a isso que É porque antigamente havia voluntários, gente que trabalhava de borla. Agora não. Hoje em dia não. Hoje em dia tens de pagar um bartender, hoje em dia tens de pagar a não sei o quê. E as pessoas hoje em dia têm televisão, têm os seus filhos e netos, querem ficar em casa, o clube já não conta. Exatamente. Quando no nosso tempo o clube era o sítio onde as pessoas iam dançar, onde se encontravam, conversar. Encontravam-se e casavam, muitas vezes. Tantos casamentos que se fizeram nos anos 70 e 80, com base na música dos sítios onde se cantava e tocava. Exatamente. Tens essa mesma sensação? Tenho, sim, senhor. E é uma pena que esse tipo esse tipo isso enfim, é parte da nossa cultura que esteja, portanto, a acabar. Eu tenho pena disso, muita pena, porque lembro-me, quando cheguei aqui, pá, em 1977, o pessoal todo reunia-se no Clube Português, aquilo o era futebol era ouvido em onda curta, não é? No rádiozinho portátil. Sim, exatamente. Eu tinha um rádio, ainda tenho esse rádio lá em casa, que apanhava Portugal, pá. Sim. Conseguia ouvir Portugal, pá, em AW ou onda curta. Exatamente. E então, pá, era sensacional. Mas todas essas coisas estão a ser substituídas por Nesse tempo algo havia diferente. mais saudade também. Sim. Porque tínhamos o Atlântico pelo meio e poucas notícias. Exatamente. Hoje em dia olhamos para a televisão e estamos lá. Exato. No mesmo canal em que eles lá estão também. Exatamente. À mesma hora, só com uma diferença. Exatamente. Portanto, isso também obrigou os portugueses
a sentirem-se mais perto do seu país, da sua terra natal. Exato. Porque estão em contacto permanente com a realidade portuguesa, não é? Exatamente. Isso é uma vantagem muito grande. Já uma vez sentiste inveja? Senti quê? Inveja. Inveja? É uma injeção daquelas que se dá a algumas pessoas e depois provoca, de facto, um mal-estar nas pessoas que têm essa doença. Eu considero uma doença a inveja. E depois as pessoas não conseguem viver porque estão só a pensar nos outros, não conseguem fazer porque pensam nos outros, não conseguem ter uma casa porque pensam na casa dos outros. Chama-se inveja. É um mal que é de toda a gente, de todos os países, todas as etnias. Já alguma vez tu sentiste isso? Ok, deixa-me dizer, está cerca disso. Inveja é uma palavra que não faz parte do meu dicionário. Nunca fez, nem nunca vai fazer. Já a sentiste? Eu digo, sentiste alguém para ti, em relação a tu, alguém... Sim, alguém que tenha inveja de mim. Exatamente. Sim. Não é um, nem dois, nem três. Pois. E há que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque isso pode atrasar a vida, pode atrasar o teu andamento. E muitas vezes aqueles que estão mais perto de nós são aqueles Exatamente. que têm esse muitas sentimento vezes, terrível. Não é? Muitas vezes até a própria família. Okay? Muitas vezes acontece isso. Acontece isso. E acontece com a maioria das familiares. Eu tenho casos muito concretos neste país de irmãos que cortaram relações uns com os outros, que é uma coisa que faz uma impressão tremenda, por causa desse sentimento. Claro. O irmão comprou casa, o outro não conseguiu, há divergências familiares, os irmãos deixam de falar. Exatamente. E a família é a coisa mais importante cá na vida. Absolutamente. E logo a seguir os amigos. E amigos, hoje em dia também é difícil, porque eu conheço, como tu conheces, milhares de pessoas, mas para os amigos, tu consegues tê-los na mão e fechar duas mãos dificilmente, porque não chegas a ter 10. Não. Verdade? Exatamente. Amigos, pessoas que pode levantar às 3 da manhã para te ajudar. Exatamente. Pessoas conhecidas. Temos muitas. Agora, amigos, se tivermos aquele que é o que é. Isso é não há outro. Pois. Okay. Para mim, considero o amigo a pessoa que está lá para nós. Exatamente. Quando nós precisamos dar a palavra de apoio, a palavra de ajuda, o que for necessário, tem que ser um irmão. Tem que ser, não sendo um irmão de sangue, tem que ser um irmão que nos ajude. Às vezes, o melhor amigo é melhor amigo do que o próprio irmão. Exatamente. É isso que nós temos chegado a essa realidade. Enfim, é uma realidade triste. Não devia ser assim. Coisa, tens 72 anos, já estás reformado. Vais continuar a trabalhar até morrer? Eu tenho 68 anos, estou reformado. 68, 68, estou reformado e vou continuar a trabalhar. Tenho que continuar a trabalhar. Também tens medo daquele senhor alemão? Não com tanta intensidade como trabalhei até aos 66, mas vou continuar a trabalhar. Tens medo daquele senhor alemão chamado Alzheimer também? Não tenho medo de me sentar no sofá a ver televisão e ficar ali horas e horas e horas. E esse é que é o problema, porque é ali que se senta o tal senhor. Não. Ora bem. Nós temos que estar ativos na vida, nem que seja com um hobby. Absolutamente. O que seja. Seja assim. Exatamente. E sentes-te bem neste país? O teu objetivo é ficar por aqui muito tempo? Sim, o meu objetivo é ficar por aqui. Este país, ao fim e ao cabo, deu-me tudo aquilo que eu tenho. Não és daquele que pensas assim, olha, vou comprar uma casa na Flórida, eu vou viver para a Flórida ou para as Caraíbas ou uma coisa. Eu tenho uma casa em Virgínia, em Chicoting Island. Então é aí já também limpas fui para aí durante 20 anos, Fui para aí durante 20 anos a refrescar a minha memória. Levava o meu barco, punha o barco na água, ia pescar. Apanhava umas fanecazinhas, que lá tem umas fanecas muito boas, fazia um arrozinho de tomate com umas fanecas. Depois, quando não queria ir pescar, ia apanhar clams. Também lavavas a cabeça na água do mar, não é? Exatamente. E quando vinha, já vinha um homem novo, pá. Vinha todo cheio de vitamina D. Exatamente. Que é uma coisa que a gente aqui raramente tem, só temos aí 10 semanas por ano. Aqui é vitamina P. Sabes o que é que significa, não é? Não. É poluição. É poluição, exatamente. E a vitamina I, que se chama Ironbound, que é aqui onde a gente vive. E vitamina I, exatamente. Mas a nossa vantagem é muito grande porque conseguimos sair de um país e entrar noutro país que nos acolhe
e estar junto de uma comunidade que também nos dá aquilo que nós tínhamos lá, Exato. que é a alimentação portuguesa, que é a palavra portuguesa, que é o ambiente português. Exatamente. Portanto, estamos no meio de uma comunidade que se parece muito com uma pequena aldeia ou com uma pequena cidade portuguesa também. Exatamente, exatamente. Sentes isso? Absolutamente, sinto e o que é que eu faço? Vou comer aos restaurantes portugueses, ok, portanto, porque a gente sente a falta da comida portuguesa e aqui temos a comida, como tu disseste e bem dito, e também temos que ajudar a comunidade, não é? Então, pronto. Tu eras capaz de viver no Arizona, assim, no meio de uma comunidade completamente americana, sem português? Já não era capaz. É tudo um processo de adaptação, pá. Nós somos adaptáveis. Sim, o português é muito adaptável. E por isso é que nós temos portugueses em toda a América. Exatamente. É impressionante. Eu penso que há um português em Marte, já. Tal. Ou na Lua, pá, deve haver pá, um português. Porque há português em todo lado. Pá, e o português é uma pessoa que se adapta. Pá. Já que estamos a falar de Portugal, o que é que tu gostas mais da gastronomia portuguesa? Epá, gastronomia portuguesa, pá, gosto muito de bacalhau. Pá. Gosto muito de... Um cozidinho à portuguesa também cozidinho vai. à portuguesa, que é uma maravilha. Uma feijoadazinha. Uma feijoadazinha. Pois. Exato. Epá, esquece. Tudo aquilo que tenha gordura. Há uma coisa que diz yes, que é essa barriguinha minha. Pois. Diz sim. Sim, há as coisas claro. que são boas e que nos fazem mal, não é? Exatamente. Também és exatamente. guloso como eu, não? Como? És guloso como eu. Adoro doces. Pá. Doces, Adoro eu doces. também. Pá. Ei, pá, é um festival. Cada vez que a minha mulher faz doces, pá, fez um arroz doce lá em Portugal, pá, comi parte do arroz doce e depois ela tirou-me o arroz doce. Não podes comer mais. Tua mulher é portuguesa também? Não, ela é colombiana. É colombiana, mas adaptou-se bem a... Vocês conseguem falar em portanhol ou como? Falamos em porto-colombianol, português e colombiano. Mas é assim, não, sim, adaptei-me. É uma cultura muito idêntica à nossa, pá, em certas coisas. Sim. Okay. Sim. E pronto. Sentes-te um homem feliz? Sinto-me muito feliz e realizado. Portanto, tenho que agradecer a ela estás também, bem não é? acompanhado, porque a Cíntia é uma excelente ela é uma intérprete, excelente, tem uma voz fantástica. Sim. A Cíntia, portanto, a minha cantora, está comigo já há 25 anos. Começámos, portanto, ela fazia parte da orquestra. Lá está, a orquestra que era a música dentro de... Música, da caixinha. Da caixinha, pois. E tinha músicos ao vivo, mas eu não mandavam fazer nada. É como, hoje em dia é a mesma coisa. São 5 músicos que estão aí parados, estão a fingir que tocam. É como tu vês às vezes lá em Portugal, nos programas da televisão. É a mesma coisa. Tens aqueles gajos a tocar Estás a ver, e olhas para o guitarrista. Da guitarra que não está sequer ligado. O jack da guitarra sai, o fio, e entra no bolso. Exatamente. Pois, exatamente. E o guitarrista está a tocar e os acordes que ele está a fazer não têm nada a ver com os acordes da música. Exatamente. Enfim, porquê? Porque não há dinheiro para pagar a músicos profissionais. Esse é o grande problema. Portanto, na tua opinião, também aqui nos Estados Unidos, nas comunidades, os portugueses que cantam não podem viver da música. É impossível. Quer dizer... é impossível. Totalmente impossível. Ok? Para viver da música, tu tens que te juntar a um promotor, ok? Uma agência. Tens que cantar todos os dias. Tens que cantar exatamente todos os dias. Eu não fiz isso, pois com a Cíntia temos muito trabalho em nursing homes nos últimos 6 anos. 7 anos que eu ando a fazer nursing homes e adoro fazer isso. Pá. Damos mais uns dias de vida às pessoas que lá estão. Pá. É sensacional. Claro. Para além disso, fazemos clubes americanos, eu e ela. Okay, fazíamos os Johnny's on the Green, fazíamos vários clubes, aqui e em Nova Iorque também. E depois trabalhamos muito para festas privadas. Estou a pensar numa coisa. Deixa. Tu dizes nursing homes. Quando tu tocas para pessoas idosas que estão confinadas a um lar, a um hospício, uma coisa qualquer, o sentimento, quando tu olhas, o sentimento é diferente, não é? Sim. Notas alegria nas pessoas, notas o carinho, notas saudade dos tempos antigos. Absolutamente. É um público diferente do público normal de baile, não é? Exatamente. Tens esse sentido. Primeiro, estão, às vezes, dias inteiros sem, portanto,
portanto, estão ali metidos ali, estão ali dentro. Quando chega a orquestra ou o duo para trabalhar para eles, pá, nós, portanto, eles querem ouvir as músicas do tempo deles e a gente damos-lhes exatamente isso. Porque nós já sabemos qual é portanto, a média de idade das pessoas que estão aí. Notas nos olhos o gosto pela recordação da música, não é? Exato, ficam contentes. Estamos-lhe a dar mais um dia, mais 15 dias, mais um mês, mais 2 meses de vida. Claro. Isso é muito importante. Eu tenho tantas memórias eu e a Cíntia, dos nursing homes, assisted livings, de tocámos, pá, e ainda continuamos a tocar. É impressionante, totalmente impressionante. E em retirements, tocamos muito no Cranes Mill, ali em Passaic, que é a retirement community. Estão sempre a chamar para a gente para irmos lá. Agora não, derivado desta pandemia, portanto, isto parou tudo. Estamos sem trabalhar já há mais de um ano. Esperemos que as coisas mudem, esperemos que sim, para melhor. Mas, e não. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E sem dúvida nenhuma que é muito importante. Eu vou-te fazer umas perguntas de resposta só. Gostava de saber, gostas mais de praia ou de campo? Praia. És um homem de sol. Água. Peixe ou carne? Peixe. Portanto, gostas de peixinho? Sim. Bem português. E carne também. Mas peixe prioritariamente. Exato. Sol, és um homem de sol, Sol. já te perguntei. Gostas mais de cerveja ou de vinho? Vinho. Tinto ou branco? Cheio. Cheio até acima. Ao palheto. Palheto, também dá. Palhetozinho. Também dá. Palhete. Tu lembras-te disso, naquele tempo? Lembras do palheto? Um palheto. É um palheto. Que hoje tem um nome fino, que é Pois, rosé, não é? exatamente. É muito engraçado, de vez em quando a gente lembrar-se de coisas como antigamente, eu sei. das iscas com elas e sem elas, não é? Absolutamente. Com Hoje em elas, dia sem diz, temos iscas com o almoço, e a gente pergunta, com elas ou sem elas? Eles dizem o quê? Não sabem. Exatamente. Não Uns se lembram. miauzinhos na Feira Popular, ainda cá falámos nisso. As ias sem elas, eu aproveito para explicar, e ele também sabe. Yeah. Era o pãozinho molhado Exatamente. no molho das iscas, e era só isso, e depois Exatamente. um copinho de 3, não é? Pois. E não havia iscas, era só o molho, por isso é que chamava sem elas, porque era mais barato. Era mais barato. E depois tínhamos as iscas com elas, já era com iscas, mais caro. Nas portas de Santo Antão havia um restaurante que tinha iscas com elas e sem elas. Então, como não havia muito dinheiro, a gente ia lá com 10 centavos ou 15 centavos e comprávamos o pão com o molho. Pronto. E era assim. Ficámos todos contentes. Porque tinha o sabor. E o que interessa é o sabor. Já alguma vez comeste comida de prostituta? Comida de quê? De prostituta. Comida de prostituta? Eu vou-te lembrar, e tu já te vais lembrar. Antigamente, Portugal e Lisboa, sobretudo isso, tinha uma alimentação peculiar para as pessoas que faziam este tipo de vida. Pois. Iam às pastelarias e pediam um ovo estrelado com batatas fritas e uma salsicha ao fiambre. Olha. Lembras-te disso? Sim, absolutamente. Portanto, isso era aquilo que nós chamávamos este nome, que não tem nada de pejorativo. Não. Mas que era o tipo de alimentação mais barato que existia na cidade para alimentar as mulheres da vida. Exatamente. Portanto, Lisboa, e tu és um homem de Lisboa, eu estou a falar contigo, por isso mesmo, tens um sentido diferente de ver a cidade Exato. E sentirmos isso. Também tens saudades dos pregões que se via por Lisboa? Tu lembras-te desses pregões? Lembro. Do homem que afiava as facas? Sim. Do amolador. Do amolador, exatamente. Do peixe, do vendia a loteria. Exatamente, do leite que chegava às casas e que era deixado na entrada da porta, num balde enorme. Absolutamente. Do pão que era entregue em casa. O tipo que vendia o diário, que andava a pregoar nas ruas. As pessoas que são da aldeia também tinham algumas... E tinha uma coisa muito interessante que eu gostava muito, que era o trocar a alimentação. As pessoas sobreviviam com a troca da sua alimentação. Sim. Eu, por exemplo, chegava à terra dos meus pais e quando chegava havia alguém que ia lá levar feijão verde, tomates, coisas das suas hortas, e nós ficávamos logo cheios de hortícolas. E se tu tinhas feijão verde, trocavas por tomates e por milho. Isto chama-se agricultura de subsistência. E, ao mesmo tempo, uma concepção diferente de amizade.
Porque antigamente a amizade era diferente do que é hoje. Sim, E a sem forma de dúvida. viver também era diferente. Tu sentiste isso tudo também, viste isso quando andaste por Portugal? Claro, claro. Durante o pouco tempo que eu vivi em Portugal, senti isso tudo. Foi tudo parte da minha vida. Parte da minha vida. Entendes? A gente nunca se deve esquecer de onde vem. Por isso é que eu te pergunto, pensas que a tua vida dava um filme? E dava. Dava. Em casa, o filme que viu de 30 minutos foi uma história interessante em que trocámos pontos de vista, falámos de coisas antigas. E olha, eu tive a sensação e a noção, e o Luís Firmino também, de que não estávamos a falar para uma câmara. Estávamos a conversar. Conversar os dois. E essa conversa traduz no que é mais normal, a nossa vida de todos os dias, que nos trouxe, felizmente, a este país que nos acolheu, mas que nos deixa também alguma saudade no país que deixámos. Portanto, foi um prazer e um privilégio ter-te comigo aqui. E as maiores felicidades. Sei que tiveste Covid, sei que tiveste alguns problemas, estiveste hospitalizado. Sim. Conseguiste, graças a Deus, sobreviver à doença. Correto. E hoje em dia és um homem saudável, portanto, Sim. venha mais outra para a gente a dominar, não é? Absolutamente. Olha, felicidades e muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado a ti pelo convite. Luís Firmino, a minha Muito obrigado. vida dava um filme. Foi bonito.